Olá pessoas, meu nome é Ricardo e sou professor de Física. Eu vou dar aqui algumas dicas para o PAIS 3. Aqui eu vou falar sobre geradores e receptores, as características gerais com relação a geradores e receptores. O que seria, antes de falar, antes de falar sobre geradores e receptores, eu vou comentar aqui sobre elementos de circuitos, os elementos que aparecem nos circuitos elétricos. No caso, eu tenho aqui o primeiro deles que eu vou colocar, que seria a resistência elétrica. O que é uma resistência? Certo? Uma resistência ela utiliza uma diferença de potencial. A resistência elétrica ela usa uma DDP. No caso, para que ela estaria utilizando essa diferença de potencial? Ela usa essa DDP para converter energia elétrica em energia térmica. Certo? Então, por exemplo, um chuveiro. O chuveiro é uma resistência elétrica. Ele é ligado na tomada, como sendo uma DDP de 220 volts, por exemplo, na nossa casa. E aí eu tenho que ele usa essa diferença de potencial para converter energia elétrica em energia térmica, converte elétrica em energia térmica. Isso aqui é a representação de uma resistência, Esse desenhozinho aqui representa uma resistência de valor aqui R, Por essa resistência estaria passando uma corrente elétrica, e quando passa uma corrente elétrica, essa resistência usa uma diferença de potencial. A DDP utilizada nessa resistência é dada pela lei de Ohm, a primeira lei de Ohm, onde eu tenho aqui a diferença de potencial é dada pela resistência vezes a corrente. A corrente aqui é dada em amperes, que seria a unidade de coulombs por segundo, a mesma coisa que coulombs por segundo. Aqui a resistência é dada em ohms, e a diferença de potencial é dada em volts, que é a mesma coisa que joules por coulomb. Então eu tenho aqui, nessa resistência, passando uma corrente elétrica, e ela está utilizando uma diferença de potencial, convertendo energia elétrica em energia térmica, certo? Então, essa equação da primeira lei de Ohm indica quanto de DDP é utilizado na resistência. Esse é o primeiro elemento do circuito. O outro elemento do circuito seria a força eletromotriz. O que seria uma força eletromotriz? Ela fornece a diferença de potencial para ser utilizada num circuito elétrico. Eu tenho que essa força eletromotriz ela converte energia de algum tipo em energia elétrica. Por exemplo, uma pilha. Uma pilha apresenta uma força eletromotriz. Certo? Uma pilha apresenta uma força eletromotriz. Se vocês pegarem uma pilha comum, está escrito na pilha comum uma diferença de potencial lá de 1,5 volts. Certo? Então eu tenho que esse valor seria a eletromotriz, o quanto que a pilha fornece de DDP. Esses 1,5 volts seria o quanto que a pilha fornece de diferença de potencial. Certo? No caso da pilha, eu teria uma conversão de energia química da pilha em energia elétrica. Converte energia de algum tipo, no caso a pilha seria energia química em energia elétrica, certo? Isso aqui é a representação de uma força eletromotriz, são dois tracinhos, um pequeno e um maior, o tracinho menor é o polo negativo e o tracinho maior seria o polo positivo, e aí eu tenho o sentido da corrente elétrica na força eletromotriz indo do menor traço do negativo para o maior traço que seria o positivo. O outro elemento do circuito elétrico seria a força contra-eletromotriz, certo? A força contra a eletromotriz, o que ela faz? Ela utiliza DDP, assim como a resistência elétrica utiliza a diferença de potencial, força eletromotriz também utiliza uma DDP, certo? No caso, a força eletromotriz converte energia elétrica em energia de algum tipo que não é térmica, certo? Quem converte energia elétrica em térmica é resistência. Quem converte energia elétrica em algum outro tipo de energia seria a força contra a eletromotriz. Um exemplo de algum circuito elétrico que apresenta uma força contra a eletromotriz. Um ventilador, por exemplo. Você liga um ventilador na tomada e o objetivo do ventilador é converter energia elétrica em energia de movimento das pás para produzir lá a ventilação. Então eu tenho que o ventilador ele apresenta uma força contra a eletromotriz, converte energia elétrica em algum tipo de energia que não é térmica. No caso do ventilador seria uma energia cinética, uma energia de movimento. Certo? A representação de uma força contra a eletromotriz é muito semelhante à da eletromotriz. O único detalhe é que a corrente elétrica vai do traço maior para o traço menor, no sentido do maior traço para o menor. E aqui eu tenho um valor de força contra a eletromotriz que é dado por um E'. A eletromotriz é dada por um E. Certo? Pegando aqui, geradores. O que é um gerador? O gerador ele apresenta uma força eletromotriz e uma resistência interna. No caso, eu tinha falado que uma pilha apresenta uma força eletromotriz. Uma pilha é um gerador. Certo? Então a pilha ela produz uma diferença de potencial, porém ela própria gasta parte do que ela produz. Certo? Quando você pega uma pilha e coloca num aparelho elétrico, durante o funcionamento desse aparelho, essa pilha aquece. E esse aquecimento é uma energia desperdiçada, uma energia que não é aproveitada. Então eu tenho que um gerador ele apresenta uma força eletromotriz que produz a diferença de potencial total do circuito,
né, e uma resistência interna que dissipa parte do valor do que foi produzido no gerador, certo? Então, um gerador ele apresenta uma eletromotriz que gera DDP total, né, e a resistência interna dissipa uma parte, certo, do que foi produzido. O que sobra, a gente fala que seria o útil, que é dado ao circuito elétrico. Né? Então aqui eu tenho uma representação, vamos dar aqui um exemplo, vamos aqui dar uma olhada aqui, ó. E aí eu vou ter aqui, ó, por exemplo, eu tenho uma eletromotriz, tem um valor de 30 volts. Eu tenho uma resistência aqui de valor igual a 2 ohms. E aí aqui eu tenho uma corrente elétrica que está passando por esse gerador de valor igual a 3 amperes, certo? Se eu tiver nesse caso, o que estaria acontecendo aqui? Eu tenho que o gerador está produzindo um valor total de DDP, que no caso seria entre esses dois pontos, que seria igual a 30 volts. A resistência interna está utilizando parte do que é produzido. Quanto que é utilizado na resistência interna? Depende da primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, certo? A DDP utilizada na resistência depende da resistência e da corrente que está passando, que no caso é 3. E aí, no caso, daria 6 volts sendo utilizados nessa resistência. Então, eu tenho que, no geral, aqui eu tenho o gerador produzindo 30, dissipa 6, e o que sobra para ser fornecido ao circuito é a diferença do valor de 30 menos 6, que no caso seria 24 volts. 24 volts é o valor que vai para o circuito elétrico, certo? Bom, se eu tiver um receptor, né, voltando aqui para o quadro, né? A ideia do que eu tenho aqui. Um receptor, ele apresenta uma força, no caso, contra a eletromotriz e uma resistência interna. Eu tinha falado de um ventilador. No caso do ventilador, você liga ele na tomada, ele usa uma diferença potencial. Porém, no funcionamento do ventilador, ele também aquece. Então, também tem uma energia desperdiçada, que no caso vai ser o que a gente fala na resistência interna desse receptor, certo? Então, eu tenho que o receptor, ele apresenta uma contra-eletromotriz que torna útil parte da DDP que chega para o receptor, né, e uma resistência interna que dissipa uma parte. Então, eu tenho um valor total que chega para o receptor, que é usado uma parte na eletromotriz e uma parte dissipada na resistência interna. Vindo aqui para o quadro, aqui para a tela. Se eu tiver aqui uma contra-eletromotriz, por exemplo, de 20 volts, e tiver uma resistência interna aqui, também igual a 3 ohms, e está passando uma corrente elétrica nesse circuito, certo? Igual a, por exemplo, 4 amperes, certo? Se eu tiver analisando aqui, né, o receptor, eu vou ter que ele utiliza um valor total aqui na contra-eletromotriz de 20 volts, certo? Usa uma parte aqui na resistência interna, que pode ser dada pela primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. No caso, a resistência é 3, a corrente é 4. Então, a DDP aqui vai ser igual a 12 volts. Então, no caso, o receptor está convertendo, né, parte em útil na contra-eletromotriz, que seria os 20 volts, e está dissipando internamente na resistência interna um valor igual a 12 volts. O valor total aqui que vai estar chegando no receptor vai ser um valor total que, no caso, seria a soma, que seria, no caso, 30, no caso, 32 volts. Isso seria o valor total que estaria sendo utilizado no receptor, certo? Bom, gente, é isso aí, as dicas com relação a geradores e receptores, né? Só lembrando que um gerador, ele fornece uma diferença potencial, onde ele produz um valor total, dissipa uma parte, o que sobra torna útil para o circuito, e um receptor, ele chega a um valor total de DDP, uma parte ele torna útil na conta eletromotriz e uma parte dissipada na resistência interna. É isso aí, gente. Valeu!